Boa noite, pessoal. Boa noite. Fala aí, galera. Sejam muito bem-vindos. Tudo certinho com vocês? Vamos nessa? Vamos lá para mais um episódio aqui do nosso programa, Tirando de Letras, né? Programa esse que é feito para você aí que está começando na sua área criativa, você que está começando a criar suas primeiras artes com letras, você que está começando do zero. Aqui a gente faz um mergulho aí, né, no mundo da criação para te inspirar e para ajudar aí no seu desenvolvimento. Eu sou a Kenia Pui, para quem não me conhece, designer, sou apaixonada por caligrafia. E de vez em quando eu trago algumas pessoas aqui que são especialistas em alguns assuntos para também acrescentar aí no seu desenvolvimento e para a gente conseguir ter uma troca. E hoje eu vou chamar aqui a Lorena. A Lorena, ela é uma psicóloga, veio aí da área da psicanálise e hoje ela tem alguns estudos sobre ansiedade, sobre produtividade, então é alguém que tem bastante para somar com a gente aqui. Então deixa só eu convidar ela. Vamos ver se vai dar certo. Olá! E aí, boa noite! Boa noite! Tudo bem? Tudo bem? Tá me vendo? Tranquilo, Você também? Coisa Tudo boa, certo? coisa boa. Legal. Lorena, seja muito bem-vinda. Primeiro eu queria te agradecer aí pelo seu tempo, né, pela tua disponibilidade de vir compartilhar com a gente um pouquinho do teu conhecimento, da tua experiência. Tenho certeza que você tem bastante para agregar aqui para o pessoal. E antes de mais nada, antes da gente começar o nosso papo, eu queria te pedir se você pudesse apresentar um pouquinho para quem não te conhece, saber um pouquinho mais do teu background. Legal. Primeiro eu que agradeço, nossa, tô adorando as trocas que a gente já está tendo, acho que vai ser um papo bem gostoso. E o pessoal também, vou pedir para se sentir bem à vontade, quem quiser mandar dúvida, enfim, para a gente ir trocando aqui. Mas então eu sou psicóloga, né? Sou formada aqui na Federal do Paraná em psicologia desde 2014. E hoje eu trabalho especialmente com a questão da ansiedade mesmo. Então, especialmente mulheres que ocupam cargo de liderança, pessoal que está em gerência. Então, ajuda esse pessoal a ter uma vida equilibrada, mas mantendo aí a produtividade, mantendo o desempenho. E eu venho do background realmente da psicanálise, mas também acrescentei técnicas específicas aí para lidar com a ansiedade, coisas da medicina do estilo de vida. Então eu desenvolvi o meu método aí para lidar com a ansiedade. Legal, bacana demais. Então, o tema que a gente escolheu hoje, né? Vamos falar um pouquinho sobre as nossas inseguranças, que eu acho que é um tema muito comum para todo mundo, né? Muitas vezes a gente não tem nem tanta noção assim, mas a gente nem percebe às vezes, mas a grande maioria de nós já se deparou ou ainda vai se deparar com situações onde a nossa insegurança acaba interferindo de alguma forma na nossa vida. Quando a gente fala, acho que quando a gente fala de insegurança, né, na área criativa, acho que a gente fala um pouco sobre um medo ou aquela nossa dúvida, putz, será que eu sou capaz de fazer isso? É isso que eu estou me propondo, né? Queria saber de você, tem como a gente saber de onde que vem essas nossas inseguranças? Como que isso surge na gente? A gente foi conversando e acho que a gente chegou na questão de que todo o trabalho que passa, acho que pela nossa própria subjetividade, pode acabar caindo nessa questão da insegurança, né? Então, acho que o pessoal da área criativa, mas também todo mundo que precisa se posicionar no seu trabalho, tomar decisões estratégicas, se posicionar de alguma forma, né? Mas acho que especialmente o trabalho criativo isso fica bem claro, né? E eu acho interessante também falar que às vezes a pessoa tem clareza que tem uma insegurança, mas às vezes essa insegurança aparece de outras formas, né? Então, às vezes a pessoa nem percebe que se trata disso, mas ela fica evitando entrar em contato com aquela atividade, ela fica procrastinando, né?
ou quando ela precisa muito, às vezes, do reconhecimento de uma terceira pessoa, que alguém diga que aquilo tá bom, que diga que aquilo tá certo. Quando aparecem sintomas mesmo que, relacionados ao medo, às vezes sintomas até físicos, né, de uma tensão. Então, acho que tem várias formas aí dessa insegurança aparecer, né? E eu diria que é multifatorial, né? Então, a gente, com certeza, investigando, a gente consegue identificar algumas causas de cada um, né? Mas tem muito a ver com a história pessoal. Então, depende muito, às vezes a pessoa passou por uma situação específica, que foi uma situação que marcou ela, né? Uma situação traumática, alguém disse algo sobre algo que ela produziu, e isso marca muito, às vezes uma pessoa que vem de um lugar de autoridade, né? Mas também, às vezes, se essa pessoa conviveu desde muito cedo, talvez com pessoas próximas, assim, pai, mãe, professores, que eram mais rígidos, que eram mais críticos. Então, às vezes, vai ajudando a criar uma personalidade um pouco mais detalhista, um pouco mais minuciosa, mais crítica, talvez até mais negativa, né? Eu acho que existem traços de temperamento mesmo, então tem pessoas que já nascem com uma tendência a ser mais detalhistas e outras não. E acho que ambientes que a gente frequenta, né? Esses ambientes, a pessoa olhar para trás, fazer essa investigação, né? Se você frequentou ambientes que era incentivado você experimentar, você testar, tudo bem você fazer várias coisas e não sair o resultado que você tinha imaginado ou que outra pessoa imaginava. Então, tudo isso a gente tem que ir investigando e convido cada um a fazer aí essa investigação interna. É engraçado, né? Como essas coisas que a gente recebe dos outros afeta a gente completamente. Eu ouvindo você, né? Quando a gente conversou sobre para falar sobre esse tema e tal, eu inclusive fiz essa análise porque eu sei que eu sempre fui muito insegura com relação às coisas que eu faço profissionalmente, com as coisas que eu crio, mas eu não tinha parado para pensar de onde isso vinha. E até, né, quando a gente resolveu falar sobre isso, eu fiquei me questionando muito, tipo, cara, mas por quê, né? De onde será que isso vem? Quando que isso surgiu? E eu acredito que eu identifiquei isso muito com relação ao início da minha carreira, que eu tive, de certa forma, um privilégio de trabalhar desde quando eu estava na fase de estágios em agências, em ambientes profissionais muito bons, onde as pessoas que estavam ali eram as pessoas mais tops do mercado, porém isso trouxe para mim uma exigência muito grande. Então, onde as coisas demoravam muito para ser aprovadas, onde as ideias geralmente não era na primeira, nem na segunda, nem na terceira que isso podia ir para frente. Então, eu acho que isso criou em mim algo que eu me tornei alguém extremamente e eu achei engraçado que você falou do detalhismo, né? Tipo, eu me tornei extremamente detalhista, perfeccionista, onde nada tá bom e tipo isso acabou gerando também, consequentemente, uma insegurança. Sim, Então, eu acredito muito que tenha vindo daí, sabe? Então, acho que ao mesmo tempo que isso me fez evoluir bastante profissionalmente, onde eu sei que não é qualquer coisa que vai agradar, mas isso também me gera essa sensação de, tipo, às vezes nunca nada tá bom o suficiente, sabe? sim, sim. Eu acho que muita gente deve se identificar com isso, assim, porque é um traço que até certo ponto é interessante a pessoa ter, né? Porque faz com que ela vá cada vez melhorando e desenvolvendo mais, e, enfim, fazendo coisas boas, mas saber até qual é o limite, geralmente a gente sozinho, né? Quando a gente falando pra gente mesmo, é mais difícil, né? A gente ser talvez tão carinhoso como a gente seria para falar para um amigo, para um colega de trabalho, enfim. Uhum. E eu me lembrei também quando a gente estava conversando que daí eu trouxe também o exemplo meu da dança, né? Então, minha profissão é psicóloga, mas nas horas vagas eu curto dançar e escrever. E eu entrei na dança desde muito pequena, assim, acho que tinha uns 3 anos e fiquei muito tempo, infância e adolescência, e na vida adulta.
E quando eu era criança e adolescente, eu frequentei uma escola que tinha uma professora que era muito exigente, assim. Então, isso foi muito bom, porque, enfim, a gente competia, a gente ia bem, mas isso me trouxe também um peso para a dança e também essa coisa de um olhar muito crítico, muito exigente, né? E eu tive que me afastar por um tempo da dança, e quando eu voltei na vida adulta, sim, eu consegui colocar a dança em outro lugar, num lugar de ser algo para mim, não ser tipo algo estético para o outro, como eu me sinto dançando, o que, que eu quero expressar quando eu danço. Eu tenho explorado muito a questão da improvisação, da experimentação. Então, a gente realmente, às vezes, acaba construindo algo muito pesado, né? Em cima do que poderia ser leve, do que poderia ser algo da nossa autoexpressão mesmo. Enfim. Uhum. Eu acho que quando a gente, né, tá falando dessa insegurança, a gente não tá falando de falta de talento, né? A gente pode dizer que isso é mais assim um estado emocional, é algo ali que não é algo permanente, é algo que a gente consegue lidar com isso, Sim, com essa condição, assim. sim. Eu acho que com certeza não se trata de falta de talento, acho que não tem nada a ver com isso, né? E eu considero sim como um estado emocional, mas eu entendo que a origem disso é um sistema de crenças, que a gente vai vivendo várias situações onde a gente vai criando ideias, conceitos sobre a gente, né? Então, provavelmente a minha insegurança está baseada numa série de ideias que eu tenho de que o que eu faço talvez não seja tão bom, quando eu tento eu não consigo, ou o outro nunca gosta do que eu faço, enfim, talvez tenha uma série de ideias ali inconscientes que vão alimentando daí, essas ideias vão alimentando o meu estado emocional, eu ir ficando insegura, com medo, travada, angustiada. Né? Então, a gente poder ir entendendo o que, que vai se passando na nossa cabeça, quais são os pensamentos que vão se repetindo com relação à minha própria capacidade ou o que eu produzo, são coisas que ajudam a gente a ir entendendo por onde que passa esse sentimento de insegurança. Uhum. E o que que você enxerga? Quais são os benefícios que você enxerga, assim, tanto para quem a gente trazer isso um pouquinho para a parte da criatividade. O que, que você enxerga quando a gente lida com essas inseguranças? Como que isso, o que, que isso traz de benefício, assim? Eu acho que Uhum. isso linka um pouquinho também até com a pergunta que surgiu ali na caixinha, que era sobre como lidar, né, com essa insegurança, Uhum. não só na prática daquilo que você está fazendo, mas quais são esses benefícios que isso traz para uma vida criativa, assim. Uhum. Uhum. Se a gente entender, né, que existem ideias sobre a gente mesmo, sobre mim mesma, né, que eu tenho, e essas ideias impactam em como eu estou me sentindo, o quanto eu me sinto segura ou não de tentar, de testar, de fazer, né? Quando a gente pode trabalhar em segurança e a gente daí passa por essas ideias, com certeza eu vou ser uma profissional, uma artista com mais fluidez, né, com mais leveza. Então, aquilo que vem à minha mente como possibilidade não fica sendo travado o tempo todo, né? Então, eu acho que diminui essa autocobrança, possibilita que seja uma pessoa que testa mais, né? Que suporta também, suporta que aquilo seja um processo, né? Que ela entende que ela está num processo, que isso pode se desenvolver, enfim. Uhum. Eu acho que, né, se a gente for ao extremo, e aqui é como um sinal de alerta mesmo, né? Mas se isso vai cada vez aumentando, a gente pode chegar em sintomas até físicos, né? De ansiedade, de medo, de tensão. Então, deixo até como um alerta aqui, né? Para a pessoa se observar se isso já está tendo impacto em algum sintoma físico, algum sinal do teu corpo, né? De tensão, de dor. Se pensar em fazer essa proposta, né? Trabalhar, produzir algo, isso te gera uma dor de cabeça, gera um frio na barriga,
falar com um cliente, né? O que isso gera em você? Se observar nesses sintomas, nesses sinais físicos também, né? E eu acho que assim, a área da criação, né, a área artística, ela tem uma grande potência, mas depende muito da subjetividade desse artista. Então, acho que um motivo a mais da gente entender que quem é você, como você está se sentindo, como você está se colocando nesse momento de produção, isso tem um grande impacto, né? E acho que a gente conversou aqui também antes sobre a pessoa, às vezes ela não tem noção que essa insegurança, muito provavelmente, ela não aparece só nesse momento de criação dela, né? Muitas vezes a gente não tem consciência, mas essa insegurança, ela é sistêmica, né? Então ela vai aparecer também na forma como eu me posiciono, por exemplo, como profissional, ou nos meus relacionamentos, nas minhas amizades, com os meus familiares. Então, às vezes a gente só observa nesse momento de produção, de criação, mas com certeza isso tem consequências, talvez silenciosas, talvez não, mas em outras áreas da vida, né? Então, poder cuidar de uma coisa é cuidar desse todo também. Acho que quando a gente fala assim agora sobre, beleza, entendi que isso existe, pensar em lidar com isso, né? Pensar em encarar as nossas inseguranças, acho que muitas vezes pode gerar, pode causar em algumas pessoas uma sensação um pouco de até de medo ali, né? Se deve encarar, se deve lidar com isso. Algumas pessoas podem pensar, mas eu não tenho tempo para isso, ou não acho que isso daqui funcione para mim, às vezes até como uma certa um meio de fuga ali para talvez não lidar com isso, né? O que você diria para essas pessoas? Uhum. Eu acho que a gente tem medo mesmo, e a gente tem medo do desconhecido. Eu acho que quando a gente percebe que algo está ali, a gente pode tomar decisões mais conscientes, né? Então, o fato de eu perceber que eu tenho uma insegurança não vai aumentar nem diminuir. Então, a gente poder olhar sem tanto medo, né, já é um primeiro passo, porque a gente consegue daí começar a entender a extensão disso na nossa vida, né? Eu acho que a gente precisa também se comunicar, assim, se conectar talvez mais com o nosso objetivo, o que eu quero para minha vida, né? Qual que é a qualidade de vida que eu quero ter? Então, eu quero ser uma profissional, uma artista que tem mais fluidez, que tem mais leveza, que consegue acessar isso com mais facilidade. Então, a gente diz assim, às vezes a pessoa ela precisa ficar um pouco no sofrimento, enxergar o tamanho do problema por um tempo, para daí, porque realmente é um esforço, né? É um esforço. Mas acho que o primeiro passo para essa pessoa é enxergar onde que isso está afetando na vida dela. Isso a gente não precisa dedicar tanto tempo a mais, né? Abrir os olhos, se observar mais, enfim. Eu acho que o que você tinha falado ali sobre isso não ser uma coisa que afeta só a gente só numa área, né? Às vezes a gente percebe, eu sou insegura, por exemplo, com as minhas criações, mas como você falou, geralmente isso não vai ser só ali, né? Geralmente isso vai acabar se desenvolvendo nas outras áreas da sua vida, na forma, né, ou de que você se relaciona, ou a forma como você vai apresentar uma ideia sua, ou defender uma ideia sua, enfim. Como você Mas se quando posiciona, né? a gente tem esse olhar e tem essa percepção do quão importante é isso, que não é uma coisa pequena, que não é uma coisa pontual em uma área da sua vida, mas que isso, olhar para isso com mais atenção, você vai perceber que isso está presente em outras áreas e que você lidar com isso também vai te trazer benefício em outras áreas, né? Em outros Sim, momentos, em outros. sim, sim. Entender que isso você está fazendo um investimento em você, né? Não é um investimento para esse teu hobby ou para esse teu trabalho específico, é um investimento para você como pessoa, né? Isso vai refletir em muitas áreas da tua vida, né? E acho que talvez aumentar a tua produtividade ou você ter mais satisfação no teu trabalho é uma das consequências, né? Mas
realmente é sistêmico mesmo. Uhum. E, bom, a gente estava falando, acho que um jeito, né? Então a gente pode considerar que um jeito errado da gente lidar com essa situação é a gente, né, fazer pouco caos ou dar uma ignorada ali que essas coisas estão acontecendo, né? Tentar não prestar Uhum. muita atenção nisso. Mas eu queria ouvir de você, assim, o que que você acha que é um jeito errado da gente lidar com isso? Assim, tem Uhum. alguma outra coisa que te chame a atenção nesse sentido? Eu acho que a primeira coisa é realmente ignorar ou tentar reprimir isso, né? Às vezes a gente acha que a gente tem essa força, né, de conseguir reprimir um sentimento, mas o sentimento ele nunca some, né? Ele vai para algum lugar e às vezes esse lugar é um lugar interno que acaba gerando uma pressão e que estoura em outra área da nossa vida, ou pode virar um adoecimento, né? Um problema psicossomático, mas a gente não tem essa capacidade de anular um sentimento, né? Então isso é muito importante que as pessoas saibam. Eu acho que uma das coisas que pode acontecer quando a pessoa se sente insegura, ela ela acabar ficando muito presa à ideia de como deveria ser, olhar para os outros como os outros fazem, né? Ficar se comparando muito como deveria ser o processo dela. E isso afasta ela mais assim da própria potência dela, porque cada um vai ter os seus caminhos internos para acessar a sua criatividade, a sua potência. Então, quando a gente fica muito nessa comparação ou fica muito na referência do outro, buscando a referência só externa, eu acho que para tentar se sentir um pouquinho mais segura, né? Isso acho que é um risco, porque ela acaba perdendo a potência dela, né? A autenticidade dela nesse trabalho. E eu acho que uma coisa que a gente conversou também, que é não acreditar 100% nas coisas que a sua cabeça fala para você. Então eu expliquei para você, né, que a nossa mente ela é uma máquina incansável e saciável de ficar produzindo pensamentos. A gente não percebe isso porque já tem um mecanismo interno aqui nosso que faz uma triagem de quais pensamentos vão aparecer na consciência. Então nem todos a gente tem acesso, mas ela fica criando ideias e nem todas condizem com a realidade, né? Então ela vai juntando uma série de hipóteses, ideias, e algumas delas são negativas com relação a gente, a nossa capacidade, o nosso valor, o quanto que a gente consegue produzir algo bom, né? E muitas pessoas não têm essa noção, né, de que o que aparece na minha cabeça não necessariamente é verdade. Então, as pessoas geralmente, se elas pensam algo, elas acreditam imediatamente que aquilo é verdade. Então, acho que uma dica, especialmente para quem já identifica aí que tem essa questão da insegurança, é não se assustar tanto se vier uma ideia negativa. Não acredite de cara. Tipo, se pergunte, sim, será mesmo? Será que eu não tenho outros dados da realidade? Será que outras pessoas não falam outras coisas sobre o meu trabalho, sobre minha capacidade, que são diferentes das coisas que eu falo? Então, é uma questão Muito interessante. provavelmente vai ser, né? Sim. É quase certeza. Achei bacana um negócio que você estava falando ali sobre referências, me fez pensar aqui que assim, quando a gente, principalmente na área criativa ali, a gente trabalha muito olhando referências, né? Então eu acho que a gente está sempre buscando, tipo, qual é o ponto que você quer atingir, né? Qual é aquele artista que você admira, tipo, aonde você quer que seu trabalho chegue. Tipo, nossa, e o quanto é importante, tipo, a gente ter esse filtro, assim, né? A gente precisa entender que a gente está num processo, que a gente passa por um processo evolutivo, principalmente quando a gente está aprendendo algo novo, né? Aqui, que nem a gente conversou, que é o meu perfil, ele é muito voltado para quem está começando do zero. E é justamente essa questão de lidar com essas inseguranças é algo muito constante, assim, porque às vezes são travas que a gente tem lá de trás, assim, que nunca permitiu você se desenvolver. Aí você tem medo de começar, de tentar. E essa questão de olhar referências, porque eu sempre falo, assim, principalmente para a galera ali que está no curso, tal, eu falo, gente, então vamos procurar, vamos olhar quem são as nossas referências, aonde que a gente quer chegar, mas o quanto é importante não deixar isso se tornar algo que aumente a tua insegurança, né? Sim, sim.
é interessante porque a gente precisa se alimentar disso, mas isso não pode virar um lugar de comparação, né? Tem que ser um lugar de inspiração mesmo, mas não de Total, comparação, total. né? E também acho que nesses momentos talvez seja legal olhar qual é a história desse artista, então, né? Como que foi o processo dele para chegar lá? Como, Porque ele não nasceu assim é, pronto. como que ele estava no momento que você está hoje, né? É, Tipo, exato, no começo, né? Como que era? exatamente. O que ele produzia? Esse é um bom ponto. Eu acho que então a gente pode dizer que um bom jeito de lidar com isso, né, com as nossas inseguranças, é a gente entender que isso existe, aceitar isso, né, fazer Uhum, essa busca ali de tipo de onde isso vem, começar a compreender. uhum. Agora um pouquinho do teu olhar assim daí profissional, né? Como que você enxerga? Qual que é a melhor maneira, tipo, de lidar com isso? O que que você, como que você vê isso, assim, o melhor caminho para Sim. lidar com isso? Uhum. Eu acho que é o primeiro passo, como você falou, é realmente reconhecer, né, enxergar que isso existe, mas a partir desse momento que você enxerga, eu vejo que existem duas atitudes, né? Uma atitude é a gente se assustar com aquilo e a gente querer fugir daquilo, ou aquilo ter um impacto tão grande, né, que eu fico paralisado com isso. E outra é uma atitude mais curiosa. Então, por que será que isso está aqui? Né? Da onde isso vem? Então, é ter essa atitude curiosa. Às vezes a gente não vai ter de cara, mas lembrar que eu posso ter esse olhar mais investigativo, mais curioso, sem tanto medo. Né? Como eu falei, a gente enxergar o problema não vai aumentar o problema. Então, às vezes as pessoas pensam nisso, eu vou começar a entrar nisso, isso vai se intensificar, eu não vou dar conta. E não, né? Quanto mais a gente sabe, mais a gente tem ferramentas para dar conta, para tomar decisões diferentes, né? Para se posicionar de jeitos diferentes. E quando a gente não tem consciência, a gente só repete. Então, eu acho que essa atitude curiosa, né, de poder se investigar, de poder se olhar, não ter medo do que vem na cabeça, acho que é um bom caminho, assim, né? E que é a atitude que a gente quer com os nossos clientes em terapia também. Independente de insegurança, acho que esse é um ponto para todas as questões, né? Não só insegurança, mas outros sentimentos aí também. Já fica a dica. Importantíssimo. Engraçado, eu acho que deve rolar muito isso, assim, tipo, a pessoa pensar, se eu parar de pensar, se eu começar a pensar, vou colocar minha energia nisso, isso vai aumentar, tipo, não, não é bem Sim, isso, né? sim, sim. Não é que o problema aumenta. Talvez você esteja prestando mais atenção nele, mas não é que o Mas, problema aumenta. mas está mais próximo de resolver, né? Quanto Exato. mais você olhar para isso, mais próximo você vai Sim. estar, provavelmente. Teve uma É, outra coisa, desculpa interromper você, imagina. mas que a gente falou também, acho que é essa atitude, né, de ter um olhar curioso, e isso que a gente estava falando das referências e da história, porque eu acho que o processo criativo ele passa muito pela história pessoal de cada um. Então, aquilo que você tinha interesse na infância, um livro que mexeu com você, uma viagem que você fez, um relacionamento que você teve, a nossa bagagem de referências ela pode ser estética de artistas, mas tem um lado subjetivo que é o que te sensibiliza, sensibiliza, Uhum, que uhum. toca você, que é algo muito pessoal teu, né? E tem algumas pessoas que às vezes têm um olhar muito negativo com relação a isso, né? Como se a própria bagagem fosse algo sem valor, fosse algo bobo, algo vergonhoso. E isso também acho que afasta ela, né? Gera mais esse sentimento de medo do que vem, essa ideia do que vem de dentro vai ser algo sem valor. Né? Então também acho que um outro caminho é a gente começar a enxergar as nossas próprias vivências com esse olhar um pouco mais se apropriar mais disso, né? Ter Uhum. orgulho daquilo que você viveu, aquilo que você carrega, que isso pode aparecer no teu trabalho também, né? E na verdade eu acho que é isso que traz uma diferenciação para o seu trabalho, porque, por exemplo, uma técnica, beleza, todo mundo vai aprender
a técnica da mesma forma. Isso eu falo até para os meus alunos ali, tipo, eu ensinei para eles, todos eles viram a mesma aula, eles viram o mesmo vídeo, viram a mesma técnica e a mesma explicação. Mas cada um deles, mesmo sendo iniciantes ali, fazia de um jeito onde tinham traços específicos. Sim. Tipo, eu falava para eles, olha, então Muito isso aqui tá legal. começando a virar um negócio de vocês, sabe? E ali, né, falando de um detalhe, falando de uma coisa assim, agora quando a gente fala já, quando ali eles estão aprendendo um alfabeto, mas agora quando isso se torna algo que eles querem expressar, tipo, eles querem vão pegar, agora eles vão pensar como que eles vão expressar um sentimento, como que eles vão representar aquilo. Isso começa a vir daí de dentro do que você falou, assim, sobre bagagem, sobre que é o que vai dar a personalidade para a criação de cada um, assim, né? Eu acho que tem um valor enorme nisso, assim. É a questão da autenticidade, né? Assim, como você falou, é uma técnica, mas cada um, mesmo que não queira, vai colocar um traço ali que é seu, que é único, né? E se a gente tenta eliminar isso, fica um trabalho plástico. Né? A gente quer que tenha personalidade, né? E é isso talvez que gera conexão com outra pessoa, né? Isso que talvez o teu trabalho acabe tendo essa potência de despertar o interesse de outra pessoa. Então, a gente poder se apropriar dessa história, aceitar que esse movimento também vem de dentro, acho que é onde está a tua potência. E a tua interpretação, a forma como você enxerga as coisas que acontecem na sua vida e a forma como você expressa elas é algo que é só teu, né? Eu acho que isso tem um valor enorme, assim, né? Sim. Muito massa. Muito legal. Massa. Bom, e aí, Lorena, para a gente finalizar aqui, o que eu ia te pedir, se você puder, para quem está assistindo a gente, para quem se identificou, né, nesse lugar se identificou com as inseguranças e entende que isso pode estar afetando ali na vida, na rotina, o que você diria? Tem algum exercício, alguma coisa prática que você poderia deixar para as pessoas fazerem aí nos próximos dias? Sim, eu pensei aqui numa proposta que a gente chama de diário de bordo, que eu acho que é uma atividade muito legal e a gente usa na terapia de diversas formas, e daí adaptei aqui para o processo criativo. Então, a ideia é como se fosse um diário de viagem mesmo, né? O que eu proponho é que vocês façam algumas anotações simples, vão ser 4 itens de anotação, por alguns dias, e depois vocês observem esse diário para observar as repetições, enfim. Que isso ajuda, né? Ajuda a você ter mais contato, aumentar a tua percepção interna. Então, como você tá se sentindo, o que você está pensando quando você está nesse momento de criação. E daí os 4 itens, então, que eu coloquei aqui para vocês. E daí eu sugiro que ou vocês anotem num caderno ou no celular mesmo, mas que seja anotado, porque às vezes a gente confia que a mente vai lembrar, mas a gente precisa que vocês anotem mesmo. Então, o primeiro item seria a data daquilo e qual atividade você está fazendo, de uma forma bem resumida, assim. E o item 2, como você está agora, como você está se sentindo. Então, eu peço para vocês, em menos de 60 segundos, pararem um pouquinho, respirarem e tentar escolher uma palavra de como você está se sentindo. Pode ser 1 ou 2 palavras. Então, se você está tranquila, se você está animada, se você está estressada, se você está com uma dor, escolhe uma palavra aí, coloca lá. E daí, no momento que você estiver fazendo a tua atividade, observa se vem pensamentos ou não na tua cabeça. Pensamentos sobre você, sobre como que está ficando aquilo, se vem julgamentos ou não. E aí fica mais livre, né? Pode ser que não venha nada, mas provavelmente vem. Então anota. Provavelmente só não percebe, mas sempre tá ali, né? Exato. Esse exercício é para vocês olharem para isso mesmo. Então anota lá, não fica fazendo julgamento do que você está pensando, só anota. E depois
depois que você concluiu, vai fazer de novo esse exercíciozinho de parar ali por alguns segundinhos e perceber como você está se sentindo de novo. Então pode ser satisfeita, cansada, enfim, a mesma coisa, frustrada, empolgada. Essas são as anotações. E daí eu sugiro que vocês façam por alguns dias. E daí percebam, provavelmente vão ter algumas repetições aí. Então, talvez tenha um momento do dia que você está num estado emocional, talvez mais sensível ou menos. Talvez tenha um tipo de trabalho que te gere mais um sentimento do que o outro. Às vezes é um cliente específico, às vezes vem um pensamento que se repete na tua cabeça. Então, isso é para ajudar vocês começarem a entender esse cenário aí, né? Do que acontece internamente com vocês quando vocês estão produzindo. Inclusive, quem quiser mandar pra gente, depois eu vou ficar tô super curiosa aí para saber, fiquem à vontade. Acho que vai Legal ser bem demais. legal. Nossa, eu tô super curiosa. Desde que você me falou sobre esse exercício, assim, eu tô super curiosa para fazer, porque eu tenho certeza que padrões devem se repetir o tempo todo. Sim, Isso realmente só não é percebido assim por não parar para fazer essa observação dessa forma, assim. Mas é sim, algo que eu sim. super vou colocar em prática também. Só de você colocar já tá valendo. E vou mandar também para você aí. Ah, que massa. Massa Legal. demais. Lorena, queria te agradecer muito de verdade, mais uma vez, pelo seu tempo aí, por trazer o seu conhecimento, seus estudos, e trazer, inclusive, para a nossa área, que é a área um pouco mais criativa, né? Eu sei que bom que você também tem isso na sua vida, né? Que é algo que você também gosta, é um tema que você também gosta. Então, fico feliz de te trazer um pouquinho para esse meio também. Legal. E assim, obrigada de verdade. Espero muito tenho certeza que o papo que a gente teve hoje vai ajudar bastante, né? Como a gente falou, acho que insegurança é uma coisa que afeta todos nós. Né? A gente falou muito também sobre ser algo que afeta principalmente as pessoas que se propõem a fazer algo novo. Eu acho que é o perfil da maioria das pessoas que estão aqui. Então, eu tenho certeza que vão ser dicas muito valiosas assim para agregar e incentivar nesse início de jornada que a galera tá passando aí e vai conseguir enfrentar e lidar um pouquinho melhor a cada dia com essas situações. Sim, legal. Eu agradeço muito o convite, adorei. Acho que é um assunto que eu amo, assim, muito gostoso. E eu acho que também falar para a galera que é algo que talvez só mude de endereço, mas todo mundo vive um pouquinho disso, né? Então faz parte do processo também a gente suportar um pouco essas incertezas e continue, né? Acreditem no processo, que eu acho que isso é bem importante também. Boa, é isso aí. Legal demais. Então tá bom. Brigadão por tudo Obrigada. e até Muito mais. bom. Até uma próxima. Valeu, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.